Do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina minha alma. E abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 322, volume 322, tema 13. São dois temas, 22 e 23. O primeiro é 30 de dezembro de 1899, efeitos da humilhação e da mortificação. Esta manhã, assim que viu meu adorável Jesus, e como a obediência me tinha dito que rezasse por uma pessoa, por isso sim que Jesus veio, confiei-lhe, e ele me disse: a humilhação não só deve ser aceita, mas também amada, tanto como para mastigá-la como alimento. E como quando o alimento é amargo, quanto mais se mastiga, tanto mais se sente a amargura. Assim, a humilhação bem mastigada faz nascer a mortificação, e estes são dois meios potentíssimos, isto é, a humilhação e a mortificação, para superar certos obstáculos e obter as graças que são necessárias. E enquanto parecem danosos à natureza humana, como o alimento amargo parece querer causar mais mal que bem, assim a humilhação e a mortificação. Mas não, no caso delas não. Quando o ferro é mais atingido sobre a bigorna, tanto mais lança faíscas de fogo e fica puro. Assim a alma, quanto mais é humilhada e golpeada sob a bigorna da mortificação, tanto mais lança faíscas de fogo celestial e fica purgada se verdadeiramente quer caminhar a via do bem. Mas se é falsa, acontece o contrário. Então, ainda a purificação não é uma necessidade, assim, que a gente tem que ficar observando, assim, se a gente está querendo viver isso, se a gente aceita viver humilhação e mortificação. Na divina vontade, a gente não fica olhando para essas coisas, né? É o que vem, a gente se resigna e aceita, porque tem que amar a divina vontade. Tem que ver que tudo tem um para quê, tudo tem um propósito, tudo tem, né? E a gente tem que não ficar se vigiando muito, né? Se a gente está fazendo certo, ou vigiando a divina vontade de um jeito também muito exagerado também, né? Ai, meu Deus, aconteceu isso. E agora? O que será que Deus está querendo? Às vezes fica muito também, sabe? Achando que Deus está castigando você, que Deus está te vigiando, castigando, e não vê que às vezes algum problema que está acontecendo é uma solução. Muitas vezes as pessoas ficam tão, às vezes até na divina vontade, estudando, pode pensar, ai meu Deus, ai meu pai do céu, eu tô doente, tá doendo tudo aqui. Ai, minha coluna tá doente, será que é? Meu Deus, por que que Deus permitiu que a minha coluna tá ruim, eu tô travada, por que tal? E será que eu fiz alguma coisa errada? Gente, a gente tem que tirar isso da cabeça, né? Não pode, né? Ai, meu Deus, será que eu pisei na bola? Gente, isso não existe na divina vontade, tá? Ai, eu saí da divina vontade, fiz alguma coisa errada. Não, não existe, tá? É só amor, é só vida. Tudo que tá acontecendo é bom. Tem um para quê, tem uma solução, tem um propósito, tem uma luz, tem muita coisa ali. Então a gente tem que viver plenamente. Não ficar, sabe? Tudo que tá vivendo tem que ficar olhando com muitos detalhes minuciosamente. Claro que a gente tem que estar atento ao que Deus está querendo de nós, claro, mas não ficar tão assim perturbado. Meu Deus, o que será que Deus? Então, eu mesmo hoje eu passei o dia inteiro de dor e fiquei na dor, curtindo a dor por si mesma. Não fiquei perguntando para Jesus, Senhor, para que essa dor? E não sei o que lá. Não, sofri a dor, aceitei a dor e ofertei a dor. Sem ficar tão preso a querer saber por que da dor. Para que dessa dor? Ai, vou tirar dessa dor. Não existe isso, tá? Eu não fico nessas coisas, não. Então é muito importante lembrar, né? Porque eu vejo que Jesus quer que eu fale isso, né? Para as pessoas não ficar tão presas assim. Ai, meu Deus, a divina vontade está querendo uma coisa muito séria de mim. Eu tenho que saber exatamente o que é, para que aconteceu. Tomar muito cuidado para não ficar muito assim, sabe? Também não é isso que a divina vontade quer da gente. Ele quer que a gente viva, aceite, ame, viva, abandone-se plenamente, como são. Essa é a nossa vida agora, abandonado, jogado na divina vontade, né? Então, esta manhã, então, ela fala aqui, vi o meu adorável Jesus, e como obediência me tinha dito que rezasse por uma pessoa, então o padre pediu para que ela rezasse por uma pessoa, né?
Por isso, assim que Jesus veio, confiei essa pessoa a ele. Aí ele vem falar da humilhação. Aí talvez essa pessoa foi humilhada, né? Tá passando por alguma coisa, talvez. E aí ele já aproveitou e trouxe essa realidade. Beleza. E ele fala que não tem que ficar pedindo para essa pessoa, né? Para ela não ser humilhada, não sei o quê, para ela não passar por isso, né? Porque essa é a intenção que pediram para você rezar por ela, né? Para que ela não passe por essas humilhações e tal. Mas tem que aceitar a humilhação, porque né, tem que mastigá-la como se fosse um alimento, né? Porque qual é a intenção? É para superar, é para purificar a alma, né? Quanto mais a alma é humilhada e golpeada, né? E é mortificada, tanto mais lança faíscas de fogo celestial e fica purgada se verdadeiramente quer caminhar a via do bem. Mas se é falsa, acontece todo o contrário. Então ela vai ficar toda pé da vida com isso. Ela vai ficar nervosa, irada, colérica, e aí ela não quer sofrer, né? Então a humilhação e a mortificação são meios potentíssimos para superar certos obstáculos que a pessoa tem na alma, né? Principalmente orgulho, né? Soberba, várias coisas. Então, quando você aceita a humilhação, você está dizendo claramente que você é um nada. Por que que você não pode ser humilhada? Agora, se você se acha alguma coisa muito especial, não, não pode ser humilhada, não. Nossa, essa pessoa tá errada, ela não deveria me humilhar, entendeu? E aí, olha só que perigo. Então, é um meio potentíssimo para superar certos obstáculos e obter as graças que são necessárias. Aí a humilhação e mortificação vai trazer para você as graças, né, de você se conhecer bem, né, de você glorificar a Deus por estar aceitando, se assemelhando a Jesus e tantos outros bens que podem trazer essas virtudes, né, que são virtudes, né? E o outro trecho é o efeito do conhecimento de si mesmo. 3:23, 1º de janeiro de 1900. Achando-me muito aflita pela privação do meu sumo e único bem, depois de muito esperar e esperar, finalmente o vi. Saiu chorando de dentro do meu coração, fazendo-me sinal com os olhos que lhe doía a ferida feita na circuncisão. E por isso chorava, que esperava de mim que lhe secasse o sangue que corria da ferida, e adoçasse a dor do corte. Eu era toda compaixão e confusão ao mesmo tempo, tanto que não me atrevia a fazê-lo, mas atraída pelo amor, não sei como encontrei um trapo na mão e tratei por quanto pude limpar o sangue ao menino Jesus. Enquanto fazia isso, sentia-me toda cheia de pecado e pensava que eu era a causa dessa dor de Jesus. Oh, como me dava pena, me sentia absorvida naquela amargura e o bendito menino, compadecendo meu miserável estado, me disse: quanto mais a alma se humilha e se conhece a si mesma, né? Se humilhar é justamente ver a sua pequenez, né? Porque se alguém te humilha, você vai olhar para si. Nossa, o que eu fiz de errado? Não sei o quê, né? Então, vai conhecer o que tem de ruim aí dentro, né? Se sentir humilhado, só de você se sentir humilhado, só de você ter sentido a amargura da humilhação, você já, ai meu Deus, olha, eu senti a amargura da humilhação, é porque existe, é porque você existe, entendeu? Então então você sentiu a dor de ser humilhado, então você existe, você se considera, né? Mas tudo bem, não tem nada de errado se considerar, né? Se você sente humilhação é porque você se considera, tá? Sempre é assim. E aí, se é humilhada, você sabe que esse é o devido lugar onde você está, né? No nada mesmo, né? Tanto mais se aproxima da verdade, olha lá. Então, quanto mais a alma se humilha e se conhece a si mesma, se aniquila, eu sou feia, eu sou cheia de pecado, né? Eu sou falha e tal. Reconhece isso, tanto mais se aproxima da verdade. Encontrando-se na verdade, procura dirigir-se ao caminho das virtudes, do qual se vê muito longínqua, né? Se vê longe dessa virtude. Nossa, eu não sou humilde. Eu tô me considerando demais. Eu acho que não merecia sofrer isso. Então eu tô me achando muito maravilhosa. Então eu tenho que parar com isso. Eu tenho que ser mais humilde, porque eu tô me achando. Então vai fazer esse momento ali de você reconhecer que você precisa melhorar um pouco alguma coisa, né? Logo descobre o muito que lhe resta fazer ainda, porque as virtudes não têm fim, são infinitas como eu sou. Então a alma, encontrando-se na verdade, procura sempre aperfeiçoar-se, mas jamais chegará a se ver perfeita, verdade? E isso lhe serve e fará com que a alma esteja continuamente trabalhando e esforçando-se para mais se aperfeiçoar, sem perder o tempo com ociosidades, verdade? E eu me comprazendo com esse trabalho, pouco a pouco vou retocando a alma para pintar nela a minha semelhança, que fez desconcertar os próprios anjos do céu. Então ele vai
fazendo a pessoa, retocando mais e mais para pintar nela a semelhança dele, né? Dele ser essa realidade, que ele é manso, humilde de coração, né? Mais alto grau, né? A gente, coitado de nós, não chega nem perto disso. Então a gente vai, né, se aperfeiçoando e deixando ele trabalhar. Ele vai trabalhar e você vai colaborando, né, para isso. Na divina vontade, a gente não trabalha a virtude, né? Então a gente não fica tão preso nisso. Mas a gente, às vezes, sim, ele põe uma situação e a gente fica, às vezes, ocupado em olhar. E é muito perigoso isso, porque a divina vontade está pedindo um ato seu e você reconhece. E você foi reta na sua intenção. E aí, alguém, né, veio e falou mal de você. E aí você já fica confiando no que a pessoa disse e esquece o que Deus disse. Deus pediu um ato seu, você fez. Nesse ato que você fez, a pessoa distorceu e ela viu maldade em você. Você não fez nada de mal, mas a pessoa viu. Aí você deixa Deus de lado e vai procurar virtude. E vai lá falar com a pessoa, pedir desculpa e ver a virtude que está faltando em você. Tá vendo? Que não pode ter virtude na divina vontade. Tá vendo como é perigoso? Né? Então, a gente não pode olhar para o humano, tem que olhar para Deus. Deus falou para você, faça isso. E aí, na hora que você fez, uma pessoa distorceu a sua intenção. Ela viu errado e chamou a sua atenção. Você aceita que ela chamou, fica quieto. Aceita o que ela disse. Ela chamou a minha atenção, tudo bem. Deixa ela com a verdade dela e fica em silêncio, silencia. Ah, mas ela pediu para mim, parece que eu tinha que pedir desculpa. Não sei. Você pode até pedir desculpa, mas você vai falar desculpa, mas eu não tinha intenção. Ponto. Mas não fica muito perdendo tempo conversando com a pessoa, não. Não concorde com a pessoa, não fique, porque você vai desonrar a vontade de Deus que pediu para você fazer aquilo. Você fez um ato. Esse ato foi a divina vontade que pediu, você tem clareza disso. Mas aí, entendeu? Então, você tem que acreditar na divina vontade. Entendeu? Você tem que acreditar que você entendeu qual era o discernimento do ato que você tinha que fazer. Gerou uma confusão. Paciência, Jesus também gerou várias confusões. Então, é um caminho bem, né, longo que a gente tem aí para se firmar mesmo na divina vontade e largar a mão das virtudes. Sempre tem esse processo. E é bom fazer isso porque você vai reparar Jesus em nome daqueles que ficaram só em cima das virtudes. E você não. Você deixou as virtudes de lado e ficou com a divina vontade. Então, também tem essa informação que é muito importante. Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Então, a humilhação, gente, ela tem a função, né? Eu não vejo assim dessa forma, né? Porque vai me aparecer com Jesus, vai me fazer mais parecido com Jesus. A gente não resume dessa forma, né? A gente não pode só se consolar pela verdade nessa realidade de se aparecer com Jesus, né? Porque não é essa a intenção clara, né, do ato que está sendo feito em direção às almas. Deus, ele quer que nós sejamos outro Cristo, mas não por sermos outro Cristo que vamos aceitar a humilhação. Não é por isso. Não é por essa realidade. Eu quero ser parecida com Cristo porque Cristo é o modelo essencial. Claro, a gente tem esse consolo, tem essa realidade, tem essa verdade, mas não é essa a motivação principal. A gente tem que ver o sentido, né, do que essa humilhação vale. Nós somos soberbos por natureza. O pecado original, ele trouxe para nós essa realidade de querermos ser deuses. E trouxe para nós essa realidade de não querer sofrer, só prazer, né? Fecha para a dor e nasce ao prazer, né? Busca o prazer. Nega o sofrimento e busca a consolação e o conforto sempre. A humilhação, ela tem a função de matar isso em você, de purificar. Se você se acha tão digno de conforto, né? Se você acha que alguém tem que confortar e falar coisas agradáveis para você, é sinal de que você se acha que você não merece sofrer nada, que você se vê limpa, linda, imaculada, santa, bonita, né? Uma pessoa muito caridosa, uma pessoa muito bondosa, uma pessoa que faz o bem 24 horas para todo mundo, doa tudo de si para as pessoas. Então, aí você se acha, nossa, eu sou a pessoa mais maravilhosa que existe. E aí alguém te humilha e você vai falar: nada a ver, meu, que é isso? Que pessoa mais ignorante, que pessoa mais falha.
Que pessoa mais ingrata, né? Que não reconhece meu trabalho, que não me conhece. Ela não deveria me humilhar, não deveria me tratar mal, né? Humilhar é assim, alguém tratou você como lixo, né? Desconsiderou sua presença. Você chegou, a pessoa não olhou para sua cara. Pediram para você, aquela pessoa veio aqui e ela quer falar com você. Mas eu não conheço, nunca vi mais gorda. Eu não tenho tempo para ela. Então isso é uma humilhação. E você fala, meu Deus, que... Mas eu sou um ser humano, eu mereço consideração. Eu sou um filho de Deus. Ninguém pode me tratar assim. Eu tenho direitos humanos. Eu sou uma negra, eu mereço, eu tenho direito. Eu sou uma mulher, eu mereço. Né? É um direito das mulheres. Não sei o quê. Então você se reveste de alguma coisa, de considerações. E você não aceita que tratem você dessa forma. E a humilhação, ela vem justamente matar essas considerações exageradas da sua pessoa, né? Vem para mostrar para você que você não tem que esperar nada do próximo, esperar nada humanamente, né, de bom aqui na Terra. Não esperar, né? E para que isso? Mas para que serve isso? Eu não esperar. Aí eu não vou ter mais coragem de sair na rua, não vou querer mais fazer nada de bom para as pessoas, porque se é para mim, só vai vir humilhações. Então eu não vou sair mais. Aí entra, né, o significado do que Deus quer fazer. Aí você vai se esvaziar de tudo que é humano, de tudo que é virtude humana, de tudo que o humano pode produzir de bom em você. E você vai se esvaziar e vai ser só o que Deus projetou, nu e cru, só pela consideração divina do que você é em Deus. Você não vai se importar com o que no mundo as pessoas pensam de você, porque você já é filha de Deus na mente de Deus. E aí só vai considerar o que Deus pensa. E Deus, ele não te ama, ele te ama, né? Ele te ama e te criou. E aí você vai viver só por causa de Deus. Você não vai viver mais porque você quer ser considerado nos lugares, porque você considera a amizade de pessoas. Porque quando você é humilhado, principalmente nos lugares onde você mais doa, dentro da sua casa, na sua família e na igreja, os lugares onde voluntariamente você mais serve, você é mais humilhado. Por quê? Por que Jesus vai fazer isso? Porque ele quer que você faça só por causa dele. Não seja mais por nenhum outro motivo. Então é muito importante entender esse sentido da humilhação. Então a humilhação, ela desaponta você do mundo, né? Te desaponta de você não esperar mais consideração das pessoas, de você não esperar nada do mundo. E nem de Deus, às vezes. Né? Mas você falou assim pra mim fazer por Deus, porque Deus me ama. Ele não vai me decepcionar nunca. Bem, depois que você vive só pela vontade de Deus, Deus, ele também te humilha. Ele também testa você. E aí você fala, nossa, mas aí dancei. Aí já era mesmo. Se até Deus me humilha, se até Deus faz isso comigo, aí, meu, pra que eu nasci, né? Mas aí você tem que entender. Deus, ele quer que você dependa exclusivamente dele, né? Exclusivamente dele. E que você entenda que você não merece. Ele humilha a gente para poder nos mostrar que nós não merecemos o amor dele. Então é só com essa intenção de firmar na sua mente de que você vive pela graça, só pela misericórdia. E a alegria sua tem que ser essa. Ele vai fazer esse trabalho de fazer restar em nós esse pensamento, que no céu, o que vai acontecer? Seremos almas que vamos ter a verdade absoluta. E a verdade absoluta é de que nós não merecemos aqui na terra e também não merecemos nem de Deus. Que se Ele faz um bem para você, é puramente por graça, por misericórdia, por mérito nenhum. Nenhum. Aí você fala assim, mas então por que Deus criou a gente? Para nos humilhar? Para sempre lembrar a gente que a gente pecou? Que a gente falhou? Não. Deus, ele quer que a gente, né, não tenha mais o eu do pecado original,
que a gente não lembre mais dessa miséria humana, que a gente se esqueça disso e a gente volte ao estado original para o qual ele nos criou, de que nós somos totalmente por graça, né? Criados por livre e espontânea vontade de graça de Deus, e que daí nós não podemos esperar nada. E o que nós recebemos, a gente já vai ver que é puro amor, pura doação, pura graça. E é isso que vai restar no céu, um sentimento de gratidão total para o bem supremo, para o sumo bem. E nós seremos o bem por causa de Deus, porque seremos cheios de Deus. Ele é o bem e ele vai nos encher de bem. E nós vamos glorificar o bem supremo. E nós vamos nos transformar no bem supremo, porque não vai ter nada de nós, de eu e do outro, vai ter só Deus. Então, em vida, a humilhação já faz esse trabalho, a mortificação já faz esse trabalho, da gente já viver na terra o que já poderemos, né, o que iremos viver no céu. Desde a terra já podemos viver o estado do céu, o estado espiritual, psicológico, real, verdadeiro do céu, né? Então é isso que é importante. É muito importante, né? Porque às vezes quando a gente fica com aquele pensamento, então assim, não é esse o propósito da humilhação, é de ficar assim, ah, mas Jesus também passou por isso, tudo bem. Porque, de certa forma, a gente pode também não fazer uma reflexão verdadeira, formar o vazio, né? Porque a gente também pode se inchar dessa realidade, né? Ah, eu tô certa, tá vendo? Jesus também passou por isso. Tipo assim, sabe? Ah, não, não, Jesus passou por isso também, então, bem que eu sou privilegiada, ou, sabe? Eu tá, né? Alguma coisa do tipo assim. E esse não é realmente o propósito da humilhação, não é o ser outro Cristo, não é esse ser outro Cristo assim, né? Não é esse processo de ser outro Cristo, né? O processo de ser outro Cristo, na verdade, é se esvaziar de si mesmo e se encher de Deus. E você vai ser outro Cristo não porque você tem algum mérito, alguma coisa própria, né? De valor, e que te torna outro Cristo, né? Ah, para você falar, eu sou parecida com Jesus nessa situação, né? Ao contrário, você se torna outro Cristo porque ele vai habitar em você, ele vai te encher dele, é ele, sem você merecer aquilo, é por pura graça, né? Ele que vai ser, né? Ele que vai ser o tudo em você, e você. Então, a humilhação é porque a gente carrega, né? Deixa a culpa original um eu, né? Uma soberba muito poderosa, né? É, e a gente, assim, se valoriza muito na Terra e como uma ótima pessoa, como, sei lá, ser um bom professor, você se valoriza, pode ser de várias formas, né? Porque como uma pessoa na família, assim, ah, eu como uma ótima mãe, eu quero ser vista como uma mãe maravilhosa para minha filha, e quero ser valorizada pelas pessoas que eu estou fazendo um bom trabalho, né? Então, de repente, Jesus vendo isso em mim, ele permite humilhações, né, nesse sentido, para me esvaziar da expectativa de querer que, ah, eu quero que meu marido me considere como uma boa esposa, uma boa mãe, eu quero que minha sogra me reconheça. Então, quando alguém fala de você, quando alguém te humilha, quando alguém diz uma coisa que não é verdade sobre você, se a gente fica muito assim, como que eu posso dizer, só se sentindo demais, né? Só incomodado demais com aquilo, né? E querendo simplesmente assim se defender para mostrar, não, eu não sou isso, né? Eu tenho que provar para essa pessoa que eu não sou isso, ela não pode dizer isso de mim. Então, são estimas que a gente tem, né? Uma necessidade muito grande de ser considerado pelas pessoas, né? De ser visto pelas pessoas, né? E aí a humilhação é justamente para te produzir um tédio. Tem um trecho, que eu não sei se é esse aqui, que fala que a humilhação, ela produz uma dor, um tédio, um aborrecimento de si mesma, né? E isso é muito bom, porque ele fala que a dor é que cria o vazio, entendeu? Então é só para isso. É para te dispor para a graça. Porque aí você tem uma decepção, entendeu? Seja com as criaturas, seja consigo mesmo, né? Então, na verdade, a humilhação, e a gente não pode ter esse pensamento, eu não posso passar por isso, eu não posso, ninguém nunca pode falar mal de mim, é, porque a gente acha que tem que ser valorizado, que tem que ser alguma coisa, né? Então, Deus vendo que a gente faz muito questão de alguma coisa, e Ele vai e nos humilha, e é Ele mesmo permitindo essa circunstância, para dar esse desapontamento para a gente, né? Porque justamente para a gente ver o quanto que a gente é um nada, para a gente se esvaziar daquele sentimento
Então, nesse trecho, fala assim que a dor cria um tédio, né? Cria um aborrecimento. Essa dor é espaço para Jesus preencher, entende? Cria um vazio dentro de nós. Que é aquilo que você realmente não é, você nunca foi, né? Então, assim, se você tem aquela impressão de que você é alguma coisa, a humilhação te tira isso, né? E você tem o conhecimento de si mesmo, que você é um nada. Então, é para que a verdade reinando em nós, não é a gente se enchendo de alguma coisa, né? E falando, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu tenho que me defender, e não sei o quê, não. A verdade é Jesus em você, né? Ele é em você e nós não merecemos nada, né? O sentimento diante de Deus é sempre de muita gratidão e reconhecimento de que a gente não fez nada para merecer aquilo, que a gente não merece, né? Que é tudo graça a Ele, porque quando a gente tem, sei lá, né? A gente pode se sentir muito especial, né? Seja ainda mais assim, dentro da nossa família, na igreja, diante do que a gente faz, a gente pode sentir assim que com os nossos dons se inchar, né? E achar que é especial e que tem que ser considerado como alguém especial até por Deus. Então, o próprio Jesus nos humilha, né? O próprio Jesus, ele precisa nos humilhar e às vezes essa humilhação é deixar a gente ver a nossa verdade, né? Que é a nossa pequenez, deixar a gente numa situação que a gente está lerdo, que a gente tá fala alguma coisa errada e que alguém vem nos corrigir. É, aconteceu a situação que você viu que você falhou e você só está vendo a verdade, e a verdade é essa, né? Então, assim, é preciso ter aquele sentimento para tirar aquela soberba, né? Porque aquela soberba que a serpente falou para Adão, né? Vocês também podem ser deuses, mas vocês podem ser especiais como Deus, você, o eu, né? Você ser alguma coisa por si mesma é a maior ilusão de todas. E então ele permite, ainda mais nas áreas que talvez a gente mais considere a opinião das pessoas, mais considere a família é muito forte, né? Dentro da nossa família é muito forte. Porque entre as outras pessoas na rua, no ônibus que você encontrar, às vezes você nem sabe, é muito diferente. Mas dentro da sua casa, né? Ali é mais forte, ali mais pega. Às vezes ali a gente tem uma estima, uma necessidade de ser considerado, né? E esse vazio, você desapega de tudo isso. Você não fica esperando nada da criatura. Igual Jesus fala no início lá do volume 1, né? Se receber o bem, é Deus. Se receber o mal, é Deus também. Porque você, só para você não ficar esperando nada das pessoas, ou esperando que elas sejam alguma coisa para você, como se você fosse importante, né? Porque a gente é para Deus, e só importa Deus. É Ele e nós também fazendo qualquer coisa boa. É para que você viva na verdade, entende? A humilhação é para que a gente viva na verdade. De que é, né? Então a gente vai reconhecer isso, né? Que Deus é que sabe de todas as coisas, né? Reconhecer que é Ele que tem todo o poder, toda a sabedoria, de que é Ele que está fazendo. E é muito importante isso, né? Porque a gente tem a gente considera muito nossa pessoa, né? De diversas formas, né? Então Deus precisa permitir situações para a gente arredar o pé, né? Para que acabe isso. E, e quando a gente se mover, porque a gente também não fica assim, né? Então, por isso que não tem esse pensamento, né? Jesus também foi humilhado, então eu vou ter que ser. Não, você não tem que ser nada. Quando você se enche de Deus, o que que Deus quer nessa situação? O que que Deus quer mover? Em qual realidade? Então, você se enche dele, né? Mas depende da situação e do lugar, né? De acordo com o que ele te move, né? Mas é ele, só importa ele. Então, se você também tem que ter uma atitude forte, você não fica assim, mas eu não posso, eu tenho que ser vista de alguma forma, você não tem que ser nada, você não tem que esperar consideração de seres humanos nenhum. Só tem que se importar com Deus, só importa Deus, né? Então, isso é muito importante, né? É o melhor, é o sistema aqui na Terra, né? Para a gente desapegar da Terra, né? A humilhação é para nos forjar, né? É o meio que Deus faz para forjar o nosso caráter, que tem semente ali, aquele germe contaminado, e que precisa ser purificado, né? Então, a humilhação é esse meio, né? Essa forma de Deus nos forjar, né? Que é muito importante, porque como o ser humano pecador original se encheu, agora o processo é se esvaziar. E esse se esvaziar não é porque Deus está, tipo, não pisar, assim. É a verdade, é porque a gente subiu no pedestal, igual ele mostrou para Luísa aquela cena do verme subindo no trono de Deus e querendo ser alguma coisa, ainda querendo tirar Deus do trono, né? Então é um atrevimento que chegou, né, o ser humano, assim. Subiu no pedestal que não lhe cabe. Então,
Na verdade, só tá te mostrando o seu lugar. Ele só tá te voltando a humilhação é para te fazer voltar pro seu lugar, né? De se colocar no seu lugar, no seu posto, né? É muito importante isso, né? Porque enquanto você acha que alguma coisa é uma mentira, né? Enquanto a gente cresce em alguma coisa, é uma mentira. É a mentira que é uma ilusão, é uma soberba, né? Agora é diferente de quando a gente se enche de Deus, né? Dessa posse, mas é Deus em nós e a gente tem que ter toda a consciência de que é Ele, né? Em nós. E de que depende tudo dele, é para que a gente tenha uma dependência total dele. Porque às vezes às vezes, tem uma dependência na nossa imagem em casa que a gente quer manter, na família, na igreja, no trabalho. E a gente criou um personagem de que a gente é isso, né? E Deus precisa tocar nesses pontos aí mesmo, para a gente ver que a gente não é nada disso. E é a melhor coisa que pode fazer é nos mostrar a verdade, né? É muito importante. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me glória da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Efeitos da humilhação e da mortificação. Livro do Céu, volume 3, 30 de dezembro de 1899. Esta manhã, assim que vi o meu adorável Jesus, e como a obediência me tinha dito que rezasse por uma pessoa, por isso, assim que Jesus veio, confiei-lhe. E ele disse-me: a humilhação não só deve ser aceita, mas também amá-la, tanto como para mastigá-la, tanto como para mastigá-la como um alimento. E como quando o alimento é amargo, quanto mais se mastiga, tanto mais se sente a amargura, assim a humilhação bem mastigada faz nascer a mortificação. E estes são dois meios potentíssimos, isto é, a humilhação e a mortificação, para superar certos obstáculos e obter as graças que são necessárias. E enquanto parecem daninhos à natureza humana, como alimento amargo parece querer causar mais mal que bem, assim a humilhação e a mortificação. Assim a humilhação e a mortificação, mas não. Quando o ferro é mais atingido sobre a bigorna, tanto mais lança faíscas de fogo e fica puro. Assim a alma, quanto mais é humilhada e golpeada sob a bigorna da mortificação, tanto mais lança faíscas de fogo celestial e fica purgada se verdadeiramente quer caminhar a via do bem. Mas se é falsa, acontece todo o contrário. Então, assim, a mortificação, como estava sendo explicado, né? A gente não pode só ver assim, a humilhação, a mortificação é bom, porque a gente vai se parecer com Jesus. Não, a gente tem que entender, né? É isso, né? Mas não é pra gente se apegar só com isso. Eu vou aceitar a humilhação porque Jesus aceitou, e eu vou aceitar por causa que a gente tem que ser como ele, ser outro ele. Mas a gente tem que pensar o que é a mortificação, entender o que é a mortificação, o efeito da mortificação na alma, né? A gente é orgulhoso. O pecado original trouxe um orgulho da gente pensar que é Deus, de subir no trono, né? No trono e querer reinar, de querer ser como Deus. E foi isso que o homem quis, comer o fruto com essa intenção. Que vocês não, foi essa a proposta que foi dada, né? Vocês serão como Deus. Ah, então eu vou comer porque eu quero ser como ele. Então, esse querer ser como ele, colocar-se no lugar dele, não entender o nosso lugar, né? A humilhação vem para nos colocar no nosso devido lugar de criatura, né? Como se a gente acha, por exemplo, uma pessoa, a gente acha que é muito. A humilhação ela te desaponta, né? Te desengana, te mostra a realidade do seu nada, que você é um nada. Tipo, a pessoa, por exemplo, uma pessoa que fala assim, eu escutei ontem mesmo uma pessoa falando assim,
ela falou assim, no sentido assim, ó, eu nunca vou fazer nada errado. Nunca vou fazer nada errado. Falou desse jeito. Eu nunca vou transgredir uma norma. Tipo assim, nesse sentido, né? De nunca vou transgredir uma norma. Eu não vou nunca me transgredir uma norma. Então ela acha que é uma coisa, que por ela mesma, né? Por ela mesma, ela nunca vai transgredir nenhuma norma. Sempre vai fazer o que é certo. Eu nunca vou. Não faço, não faço nunca. Então confia muito em si mesmo. Aí Deus permite, imagina aí uma situação com essa pessoa, né? Um exemplo nessa situação. Aí a pessoa, Deus permite que a pessoa erre, que a pessoa erre. Ah, assim, vem o desapontamento, né? O erro, um erro, uma transgressão, um erro. E aí tem uma consequência esse erro. E aí tem uma investigação, por exemplo, e a pessoa tem que responder um processo. É uma humilhação. Como assim? Eu sou eu sempre eu. Imagina a pessoa pensa, o que a pessoa pensa dela, né? Eu nunca vou errar. E ela erra e tem uma consequência e todo mundo fica sabendo. Então fica uma humilhação, uma mortificação terrível. Para mostrar, você não sabe nada. Se você, por você mesmo, você erra. Você é um nada. Aí a pessoa entende, nossa, eu achava que eu era alguma coisa, que eu conseguia ser alguma coisa, que eu era, né? Que eu nunca ia errar. Como que eu errei desse jeito? E fica ali mastigando aquilo, né? Mastigando, e isso causa uma dor, uma mortificação, mastigando essa situação amarga. E aí a pessoa entende, eu não sou nada, eu erro. Eu não sou isso que eu pensava, eu erro. Tipo a mortificação te coloca no seu devido lugar, a humilhação te coloca no seu devido lugar de criatura, que você é um nada, te desaponta, né? Porque se você acha, por exemplo, você é uma pessoa que doa muito, né? Você faz muito trabalho voluntário. Você voluntariamente se faz trabalho voluntário na sua paróquia, né? E, e aí você começa a se engrandecer com isso. E aí é justamente nesses locais, como eu estava tentando entender o que foi falado, nesses locais que Deus traz esse desapontamento, a humilhação, para você desapegar disso e fazer só por amor a Deus. Te purifica, né? Te purifica, porque você pode estar fazendo as coisas por amor para ter a estima das pessoas. Para ter a estima das pessoas, você faz porque você quer ser visto, você quer ser estimado. Aí quando você recebe um desprezo de alguém, aí te humilha, né? Te humilha, porque você acha, né? Porque assim, a pessoa que faz tudo, ela é muito. Nossa, ela faz tudo, 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 tudo. Tudo ela tá envolvida, tudo ela faz lá na paróquia, por exemplo. E aí ela sempre tá disponível. Aí vai que acontece de alguém te colocar defeito no trabalho da pessoa, né? Teve sei lá, a pessoa foi a organizadora lá da festa da paróquia, foi a chefona lá da festa, voluntariamente, ela fez tudo, né? Um trabalho voluntário. E muita gente reclamou de alguma coisa que aconteceu na festa. Então ela fica humilhada, tipo assim, porque aí a pessoa pensa assim, eu fiz tudo com muito amor, com muita dedicação. Se alguém reclama, a pessoa fala, mas eu não mereço essa reclamação, não mereço, porque eu fiz tudo com muito amor, com muita dedicação, né? Então, fere ali o orgulho, né, da pessoa, fere o orgulho. Se você faz tudo, se a pessoa te reclama, tem uma humilhação ali das pessoas reclamar, colocar defeito. Se a pessoa
Se a pessoa recebe isso e fala assim, mas eu não mereço, eu fiz muito, com muito amor, com muita dedicação, com muito zelo, então quer dizer que ela tem orgulho. E aí essa situação essas situações que Deus vai permitindo, vai purificando, porque a pessoa vai enxergando quem ela realmente é. Eu sou orgulhosa. Vai mostrando o orgulho, vai aparecendo aquele orgulho. Para purificar, Deus vai purificando, que ele falou aqui, né? A humilhação não deve ser só aceita, mas também amá-la, tanto como para mastigá-la como alimento. A humilhação vai te colocar no seu devido lugar, então você tem que amar ela. A humilhação vem para te mostrar quem você realmente é, o nada, e que todo bem vem só de Deus. Então, para a gente entender isso, que o bem só vem de Deus, que a gente é um nada, que se eu fiz alguma coisa de bom, foi Deus que fez em mim, que eu sou criatura, Ele que é o Criador, para tirar esse orgulho da gente querer reinar, da gente querer ser alguma coisa sem Deus, a humilhação vem para isso. Então a gente tem que amar, porque é ela que vai me purificar, me colocar no devido lugar de criatura. Eu não querer ser como Deus, entender que o bem só vem dele, que é o que foi falado, né? A humilhação, é interessante demais isso que foi falado no áudio que a Aline mandou. A humilhação, ela é no céu, a vida de céu, quem está no céu entende claramente o pensamento lá dos bem-aventurados é que é Deus, que é tudo, que a gente é um nada, não entra orgulho no céu, não entra orgulho. Então a humilhação já vai nos purificando para viver o pensamento do céu, para a gente ficar no estado de origem, para a gente já viver céu na terra e viver como é no céu, com esse pensamento de que a gente não tem nada, a gente não é por mérito nosso, nada é por mérito nosso, tudo é Deus, tudo é Deus. Então as humilhações que acontecem, as desilusões, os desapontamentos, a mortificação, deixa a gente nesse pensamento, traz essa consciência, traz esse pensamento para a gente, essa, esse conhecimento, né? Que a gente é o nada, que Deus é tudo. Ele quer sempre nos deixar nesse estado. Deus, ele traz tudo para a gente ficar nesse estado de puros, de entender só Ele, é só Ele, só Ele, só Ele. Não é nosso bem que é feito, é só Ele que faz. Que se a gente faz um bem, é pura misericórdia dEle. Se a gente entrar no céu, é pura misericórdia dEle. Não foi por mérito, é só Ele que é tudo, Ele é o bem supremo. E a gente vai ser o bem por causa de Deus. A gente vai ser o bem se a gente for um espelho que reflete Deus, purinho. Se tiver algo de nós, a gente não tem nada. Então a humilhação, a mortificação vem deixar a gente nesse estado de entender que a gente é um nada, que Deus é que é tudo. E aí vai vir humilhações, mortificações vindo das criaturas para a gente desapegar do mundo, desapegar das criaturas, desapegar da nossa própria estima, para a gente ver realmente quem a gente é. Às vezes você acha assim, né? Por exemplo, essa pessoa que falou, eu só faço o que é certo, eu nunca vou fazer nada errado. Aí ela faz errado, aí ela vê, ai, eu não sou desse jeito. Aí vem, aí Deus permite, traz essa cruz, essa mortificação da pessoa errar e ter uma consequência terrível. Porque ela subiu nos tamancos lá nas alturas e falou, eu não erro. Eu não me deixo corromper por ninguém. Eu só faço o que é certo. Aí vem uma coisa e a pessoa erra. E deixa se levar por ele até sabe o que é certo, porque ele diz, no sentido assim, de não deixar se corromper pelas pessoas, sabe? Por interesse, não deixo me corromper, tipo assim. Aí vai que acontece se ele se corrompe e tem uma consequência, aí ele vai enxergar. Aí essa mortificação vem trazer a verdade. Eu não sou nada. Para você se apegar em Deus. Quando a gente vê que a gente é um nada, aí a gente volta, para a alma assim, Deus está querendo trazer esse conhecimento. O bem só vem de mim. Se apegue a mim, você, por você mesmo. Não é bom.
você não é bom. Se você ficar sozinho um minuto, se não for por minha graça, por minha misericórdia, você erra 24 horas, você se corrompe e vira uma coisa, deixa se corromper. Então a humilhação vem trazer esse conhecimento, né, da gente que Deus é tudo e que a gente é um nada e que se eu fizer algo de bom vai vir dele. Então eu tenho que para me apegar a ele. Então Jesus fala que a gente tem que amar a humilhação. Não só deve ser aceita, mas amada, amar tanto como para mastigá-la como alimento. Amar tanto que você mastiga, rumina, mastiga como alimento, um alimento amargo. Mas quanto mais se mastiga, mais se sente a amargura. Então come, humilhação, come ela. Mastiga, ama, mastiga ela. Quanto mais se mastiga, tanto mais se sente a amargura. Quando você come alguma coisa amarga, quanto mais você mastiga um jiló, mais você sente o sabor daquele jiló. Então você tem que sentir o sabor da humilhação. Sentir o sabor e amar, porque ela te coloca no seu devido lugar de criatura. E Deus, e você vê Deus no devido lugar dele, de criador, e que o bem só vem dele, que você não é nada. E você tem que se esvaziar e refletir ele, que o bem é ele. Então até dele vem morte, vem humilhação. Vem das criaturas e vem de Deus também. Deus também te humilha para você se colocar no seu lugar, para você enxergar que o bem só vem dele, que a gente é um nada. E já vivemos o pensamento do céu, né? O alimento, quanto mais se mastiga, mais se sente a amargura. Assim, a humilhação bem mastigada faz nascer a mortificação. Bem mastigada, assim, você vive aquilo mesmo, não ignora. Se alguém te humilha, você não ignora aquilo. Ah, deixa pra lá, essa pessoa não sabe o que tá falando, não. Você não mastigou. Ah, eu aceito, mas essa pessoa nem sabe o que tá falando. Não vou nem dar moral pra isso. Porque essa pessoa ela não me conhece. Eu sou uma pessoa maravilhosa. E ela não sabe o que tá falando, então eu ignoro. Tô de ombros assim, sabe? Ela nem me conhece, essa pessoa. Então você não mastigou. Você tem que aceitar e mastigar. Mastigar e receber aquilo. Entender, receber. Refletir aquilo que aconteceu. E quanto mais a gente reflete, mais amargo fica e mortifica. E aí faz o efeito que, que, que é para ser, né? Aquela humilhação traz o efeito de te purificar. E estes são dois meios potentíssimos, isto é, a humilhação e a mortificação são meios potentíssimos para superar certos obstáculos e obter as graças que são necessárias. Deus não ouve os orgulhosos, ele resiste aos soberbos, né? Ele resiste aos soberbos. Deus não ouve. Então ele fala, para obter as graças que são necessárias, tem humilhação e mortificação. Deus não ouve os soberbos. Ele resiste aos soberbos. Que eles acham que são alguma coisa, sem Deus. Veio um pensamento lá do Lúcifer, do orgulho de querer ser como Deus, de querer ter o que Deus, querer as coisas de Deus, querer ser como Deus, querer ser como Deus. Ele resiste aos soberbos. E enquanto parecem daninhos à natureza humana, que é um dano, né, que é uma coisa ruim, a humilhação e a mortificação, como o alimento amargo parece que querer causar mais mal que bem, assim a humilhação e a mortificação, mas não, fazem bem. Então a gente tem que amar, mastigar. E ser como alimento, né? O alimento, e ele falou, o alimento é uma coisa que a gente usa todo dia, né? O alimento não é uma coisa que você come de vez em quando. Não, o alimento é diário, né? Para sobreviver. Se a gente não se alimentar todos os dias, não sobrevive, né? Ninguém sobrevive sem comer. Então a mortificação tem que ser como alimento. E o alimento é dado
Para sobreviver, o alimento é dado 2, 3 vezes no dia, né? Então, é uma coisa assim, tem que amar, mastigar, não só aceitar, mas amar. Igual você ama ser alimentado, você necessita. Então, a gente precisa, assim, como se a humilhação, a mortificação é um alimento, é diário. Conservar a nossa alma pura, para a gente entender que é tudo que tudo vem de Deus, eu não sou nada. Quando o ferro é mais atingido sobre a bigorna, tanto mais lança faíscas de fogo e fica puro. Assim a alma, quanto mais é humilhada e golpeada sob a bigorna da mortificação, tanto mais lança faíscas de fogo celestial. E fica purgada se verdadeiramente quer caminhar a via do bem. Mas se é falsa, acontece todo o contrário. Interessante isso aí que ele falou. Se a alma quer caminhar verdadeiramente do bem, se você está buscando a santidade, o bem, a mortificação e a humilhação vai te purificar, vai purificar. Mas se é falsa, acontece o contrário. A pessoa vai ficando cada vez mais no caminho do mal. Se a pessoa tem uma intenção correta ali, né? Vive uma intenção correta de fazer o bem, a mortificação, essa mortificação, a humilhação, vai te firmar, te purificar. Te purificar e te firmar mais ainda no caminho do bem. Mas se a intenção é falsa, acontece todo o contrário. Quanto mais é humilhada e golpeada sob a bigorna da mortificação, tanto mais lança faísca de fogo celestial e fica purgada, se verdadeiramente quer caminhar o caminho do bem. Mas se é falsa, acontece todo o contrário. Então, se a alma quer realmente seguir o caminho do bem, a mortificação e a humilhação vai fazer esse trabalho, vai purificar, para ela se manter mais firme no caminho do bem. Mas se o contrário for falso, a pessoa não quer santidade, ela não quer fazer o bem. Ela quer aparecer, ela quer ser vista, ela quer, por exemplo, lá na paróquia, ela tá fazendo trabalho voluntário, não para servir a Deus, por amor a Deus puro, para servir somente a Deus, mas para ter estima das pessoas, para ser vista, para ser reconhecida, para ser elogiada. Então, se a pessoa realmente ela tá ali por amor a Deus, e aí vem uma humilhação, alguém critica, ela vai firmar mais no caminho só por amor a Deus. Então a humilhação vai vir para firmar ela nesse caminho do bem de fazer só por amor a Deus. Que se vem uma humilhação, às vezes que a pessoa tem a intenção de estar no caminho do bem, de fazer só por amor a Deus, servir lá na pastoral de eventos, por exemplo, é só por amor a Deus que ela quer, ela tem essa intenção. Mas no fundo tem ali um orgulho, ela começa a se orgulhar, começa a aparecer ali um orgulho, um querer agradar as pessoas, um querer se mostrar, um querer ser visto, um querer a estima. Aí vem uma decepção com as pessoas. Aí tira isso dela, tira isso e ela fica mais firme em fazer só o bem. Então a humilhação vem para purificar essa pessoa que está ali querendo o bem, querendo servir só a Deus. Daí ela fica mais firme em fazer só por amor a Deus, afirmar nisso. Mas se a pessoa está buscando, não está buscando se é falso, se ela está ali com a intenção errada, ela quer aparecer, ela quer ser vista pelas pessoas, não é por amor a Deus. Aí quando alguém critica, nossa, ela fica muito doída, muito doída, muito doída e não purifica, ela fica cada vez pior. Não vai purificar, porque a intenção dela é falsa. Ela não tá ali buscando o bem, ela tá buscando ser vista, ela não tá buscando a glória de Deus. Ela tá buscando a própria glória. E se alguém vai humilhar ela, ela vai ficar possuída, porque ela busca a própria glória. Aí alguém critica o trabalho dela, ela vai ficar cada vez mais, ela vai ficar irada. Isso vai gerar uma ira nela, uma raiva, vai gerar nela ódio pelas pessoas.
Para quem está buscando a Deus, está verdadeiramente buscando a santidade, a glória de Deus, a humilhação vem para purificar mais ainda essa pessoa. Purificar. Para ela ficar só por amor a Deus e ela vai continuar fazendo o trabalho por amor a Deus e não vai continuar ali. E vai purificar mais ainda de fazer só por amor a Deus. Às vezes Deus permite que sai, né? Pare de servir naquela missão ali, vai para outra. E a pessoa aceita, porque ela quer servir a Deus, só quer a vontade de Deus. Mas quem busca a estima própria, quem se coloca no trono e quer ser adorado e é criticado, a pessoa se enche de raiva, de ira, de tudo quanto é coisa ruim, né? Que é o que Jesus falou, que acontece o contrário. Aí no volume 3, 1º de janeiro de 1900. A circuncisão de Jesus. Quanto mais a alma se humilha e se conhece, mais se aproxima da verdade. Essa é a verdade, né? Mais se aproxima da verdade. Interessante. Quanto mais a alma se humilha e se conhece, mais se aproxima da verdade. Encontrando-me profundamente aflita pela ausência do meu sublime bem, depois de muito esperar e esperar novamente, finalmente o vi sair de dentro do meu coração. Ele chorava e com seus olhos fazia-me entender que a ferida causada pela circuncisão lhe causava dor. Por essa razão, ele chorava, ansiando que eu lhe enxugasse o sangue que escorria da ferida e aliviasse a dor do corte. Cheia de compaixão e ao mesmo tempo confusa, de tal maneira que não ousava fazer isso, mas movida pelo amor, não sei como me vi, com um pequeno pano na mão e tentei, o máximo que pude, enxugar o sangue do menino Jesus. Enquanto fazia isso, sentia-me impregnada de pecado e pensava que eu era a causa daquela dor de Jesus. Ah, quanta dor eu sentia! Sentia-me submersa nessa amargura. E o bendito menino, compadecendo-se do meu estado miserável, me disse: quanto mais a alma se humilha e se conhece, mais se aproxima da verdade. E estando na verdade, busca impulsionar-se no caminho das virtudes, de onde se vê muito distante. Interessante, né? E se percebe que está no caminho das virtudes, logo vê o quanto resta a fazer. Pois as virtudes não têm fim, são infinitas como eu. Portanto, estando na verdade, a alma busca sempre se aperfeiçoar, mas nunca chegará a se ver perfeita. E isso lhe será útil e fará com que a alma continue trabalhando, esforçando-se para se aperfeiçoar ainda mais, sem perder tempo em ociosidade. E eu, comprazendo-me neste esforço, vou gradualmente aprimorando-a para pintar nela a minha semelhança. Eis porque, eis porque quis ser circuncidado, para dar um exemplo de grandíssima humildade, que até mesmo os próprios anjos do céu ficaram atordoados. Nossa, incrível, Senhor. Eis porque ele quis ser circuncidado para dar um exemplo de grandíssima humildade. Ele estava mostrando para ela a circuncisão dele, né? Ele apareceu como um menino que acabou de ser circuncidado e quis que ela visse a circuncisão dele. E ele explicou que ele quis ser circuncidado para dar um exemplo de grandíssima humildade, que até mesmo os próprios anjos do céu ficaram atordoados. Ele é Deus, o Filho de Deus. A circuncisão era para fazer era uma aliança, né, com Deus. Era para quem tem pecado, para o pecador, para fazer uma aliança com Deus por causa do pecado. Jesus quis se submeter a essa lei, que é coisa de quem pecou. E ele quis se submeter a isso, para dar um exemplo de grandíssima humildade. A circuncisão fala da. A Nossa Senhora até fala, né? Que pode ser chamada a lei do pecado, que era para poder
todo primogênito tinha que ser circuncidado, para como se fosse assim, ele não quer ser, quer ser purificado do pecado. Só que Jesus é Deus. E ele quis passar por isso, para dar um exemplo de humildade. E aí ele vem falar para ela sobre a humildade e mostrando a humildade, o exemplo dele, que é de humildade. Ele, que é Deus, deixou-se ser circuncidado, que é a lei do pecado. Era para purificar do pecado, para um significado assim de pertença a Deus, de não querer, de purificação do pecado. Aí ele fala para ela: quanto mais a alma se humilha e se conhece, mais se aproxima da verdade. E estando na verdade, busca impulsionar-se no caminho das virtudes, de onde se vê muito distante. Mas o primeiro passo para se aproximar da verdade, a alma tem que se humilhar e se conhecer. Ela se via cheia de pecado, pensava que era a causa daquela dor de Jesus. E se sentia submersa nessa amargura de se ver cheia de pecado, se ver aniquilada ali, né? E aí Jesus falou para ela: quanto mais se humilha, mais se conhece, você vê que você é um nada, que só Deus é bom, que Ele é tudo, que você é um nada, né? Vai purificando esse orgulho, como falou no outro trecho. Quanto mais você se vê com a verdade do que a gente é, quanto mais a gente conhece a verdade, que a gente é um nada, que só Deus é tudo. Quando a gente vê isso, entende isso, eu não sou nada, Deus é tudo. Eu não sou nada. Ele que é tudo. Você fica nesse conhecimento, mais você se aproxima da verdade, que é Ele. Você é um nada, Ele é tudo. Eu vou me aproximar dele. E estando na verdade, busca impulsionar-se no caminho das virtudes. Aí você tenta alcançar Ele. Você se vê como nada e que vem tudo dele. Ele é o Criador, você é a criatura. Ele é o Pai, você é o Filho. Você não é Deus. Que tem esse pensamento no pecado original. A gente é Deus, é autossuficiente, sabe de tudo, a vida vem da gente, a gente é o criador da vida. O ser humano chega a pensar isso, não precisa de Deus, Deus nem existe. Aí a pessoa quanto mais ela se humilha, mais se conhece, entende, Deus é tudo, Ele é o Pai. Mas você quer alcançar Ele, se aproximar dEle, buscar Ele. Estando na verdade, vai buscar impulsionar no caminho das virtudes, de onde se vê muito distante. E se percebe que está no caminho das virtudes, logo vê o quanto resta a fazer, pois as virtudes não têm fim. Então a gente sempre vai se ver distante das virtudes. O caminho é longo, é infinito. Estando na verdade, a alma busca sempre se aperfeiçoar, nunca se vê perfeito. Se você está na verdade, que você é um nada, você sempre nunca vai se ver perfeito. Sempre tem algo a purificar. Sempre tem algo a purificar, porque a perfeição, as virtudes é infinito. E esse nunca se ver perfeita é bom para você nunca parar. Nunca parar. Não ficar ocioso, não perder tempo em ociosidade, porque você sabe que tem um caminho longo pela frente. Nunca vai ter fim. Então você nunca vai parar. E aí ele fala: e eu, comprazendo-me neste esforço, vou gradualmente aprimorando-a para pintar nela a minha semelhança. Nossa, então ele faz, Deus ele vem, quando ele vê a alma nessa busca, né? Quando ele vê a alma nessa busca pela virtude, pela santidade, e se nunca vê e a pessoa não tem esse orgulho de ver, já alcancei o alto grau de santidade, não preciso fazer mais nada. Não preciso nem ler mais nada, não preciso nem rezar, não preciso ler mais nada, não preciso conhecer mais nada de Deus, já conheci tudo. Aí, quando ele vê que a pessoa está no caminho nessa busca, ele vai gradualmente aprimorando-a para pintar nela a semelhança dele. Eis porque quis ser circuncidado, para dar um exemplo de grandíssima humildade, que até mesmo os próprios anjos do céu ficaram atordoados. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.